O inverno havia descido sobre a cidade com uma crueldade implacável naquela noite em que um conflito familiar explodiu, transformando para sempre o destino de várias pessoas. No centro da tempestade estava um menino doente, que precisava de cuidado e calor, mas encontrou apenas a frieza de um coração endurecido. "Leve esse seu monstro e some da minha vida", foram as palavras que ecoaram como uma sentença sem apelação. E assim, uma mãe, com seu filho febril nos braços, viu-se expulsa para a rua, onde o termômetro marcava 30 graus abaixo de zero. Boa noite, ouvintes. Eu sou André Branco, e você está no canal Laços de Sangue. Hoje trago até vocês uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre os limites do amor e do ódio dentro de uma família. Prepare-se para mergulhar nesta narrativa que a vida, em sua ironia cruel, teceu com fios de dor e resiliência. Galinha Savélievna, aos 62 anos, carregava consigo o peso de uma existência que, em sua visão, lhe havia negado justiça. Viúva e amargurada, seu único vínculo com o mundo eram o filho Denis e a nora Cristina, junto do neto Artem, de apenas 2 anos. Mas era justamente nessa jovem mulher que ela depositava toda a culpa por seus infortúnios. Cristina, uma caixa de banco serena e equilibrada, tornará-se o alvo predileto dos ressentimentos da sogra. O apartamento, registrado em nome de Galinha, era sua arma favorita. "Esta casa é minha, e vocês vivem aqui por minha boa vontade", repetia como um mantra, enquanto transformava a rotina da nora em um verdadeiro calvário. Denis, caminhoneiro que passava mais tempo nas estradas do que em casa, mal tinha condições de interferir. Enquanto isso, Galinha Savélievna encontrava pretextos para humilhar Cristina: a louça mal lavada, a comida que nunca ficava no ponto, o choro do neto que, segundo ela, era exagero de mimimi. Até que chegou aquele dezembro gelado, quando Artem adoeceu gravemente. A febre subia e descia, o menino se debatia entre tosses e gemidos, e Cristina passou noites em claro, aplicando compressas e administrando remédios. Mas nada disso importava para Galinha, que chegou em casa já com o pavio curto, uma discussão na clínica, a falta de um medicamento na farmácia, e agora ainda tinha que aturar o choro da criança. Ao ver Cristina embalando Artem, vermelho de febre e ofegante, a sogra não teve piedade. "Outra vez essa cena? Passou o dia inteiro no banco e não consegue nem calar uma criança", disparou, jogando a bolsa no sofá com violência. "Artem está com febre alta, acho que precisamos chamar uma ambulância", tentou Cristina, com a voz trêmula. A resposta foi um golpe direto: "Ambulância? E quem vai pagar por isso? Eu. Por esse seu bastardo." As palavras doíram como facas, mas Cristina engoliu o choro. Já estava acostumada com os ataques, mas naquele dia Galinha parecia possuir um ódio ainda mais intenso. "Chega! Estou de saco cheio de bancar vocês três. Denis pelo menos traz algum dinheiro de vez em quando, mas você? Ganha uns trocados e acha que manda aqui? Quem pagou esta casa por 30 anos? Quem arcou com a reforma? Vivem à minha custa como parasitas", vociferou, enquanto Artem chorava ainda mais alto, o peito arfando com a dor. Cristina tentou argumentar, mas foi interrompida: "Basta. Não aguento mais esse berreiro, nem você com essa sua sensibilidade de mãezinha. Pega esse seu aleijado e some da minha vida. Vaza para a casa da sua mãe, e não volte nunca mais." Sem dar chance a réplicas, Galinha começou a jogar as roupas do neto em um saco plástico, ignorando os apelos desesperados de Cristina. Ela sabia que, quando a sogra entrava naquele estado, não havia diálogo possível. Meia hora depois, estava na escadaria do prédio, com Artem queimando de febre nos braços e 2 sacolas com seus pertences. A porta se fechou com estrondo, e a chave girou na fechadura. O único refúgio agora era a casa de sua mãe, Ludmila, do outro lado da cidade. Com o coração apertado, Cristina chamou um táxi, envolvendo o filho em um cobertor. Ludmila, enfermeira aposentada que vivia em um modestíssimo apartamento, não fez perguntas. Acolheu a filha e o neto, e juntas chamaram um médico, que diagnosticou uma bronquite aguda. Denis só soube do ocorrido 3 dias depois, quando voltou de viagem. Desesperado, correu para a casa da sogra, pedindo perdão, prometendo conversar com a mãe. Mas Cristina foi irredutível: "Não volto para lá. Nunca mais." Ela chamou nosso filho de monstro, jogou criança doente no frio. Isso foi demais. O marido se viu dividido entre a esposa e a mãe.
Galinha, por sua vez, manteve-se intransigente, que essa cobra rasteje para onde quiser, mas aqui ela não põe os pés. Enquanto isso, Cristina deu entrada nos papéis do divórcio. O apartamento minúsculo de Ludmila não era ideal para 3 pessoas, mas a avó não reclamava. Dividia seu salário magro de enfermeira com a filha e o neto, sem hesitar. Um mês se passou. Cristina, sem condições de tirar licença não remunerada, voltou ao trabalho no banco, deixando Artem aos cuidados da mãe. O menino se recuperou, voltando a ser ativo e sorridente, mas nunca mais perguntou pela outra avó. Foi em um janeiro cinzento, durante um dia exaustivo no banco, que Cristina se deparou com uma figura familiar. Galinha Savélievna, impecavelmente vestida como sempre, aproximou-se de sua janela com o passaporte e a carteira de aposentada em mãos. Minha aposentadoria, disse, sem sequer levantar os olhos. Cristina sentiu um nó na garganta, mas manteve a postura profissional. Ao consultar o sistema, no entanto, uma informação a surpreendeu: sua aposentadoria está bloqueada. Como assim bloqueada? Reagiu Galinha, finalmente olhando nos olhos da ex-nora. Por determinação judicial. Há uma ordem para retenção de pensão alimentícia em favor de um menor. A sogra empalideceu. Que pensão? Do que você está falando? Cristina explicou, com a voz firme. Um oficial de justiça encaminhou a ordem. Seu filho Denis é obrigado a pagar 25% de seus rendimentos para manutenção de Artem. Como ele não tem emprego formal, a justiça recorreu aos rendimentos dos membros da família que residem com ele. Que membros da família? Perguntou Galinha, a voz rouca. Você está registrada no mesmo endereço e divide despesas com ele. Pela lei, quando o devedor não tem renda comprovada, os bens e rendimentos dos familiares que vivem sob o mesmo teto podem ser usados para quitar a dívida. Galinha agarrou-se ao balcão, sentindo o chão sumir. Sua aposentadoria era de 28.000 rublos, seu único sustento. Quanto vão descontar? Balbuciou. 7.000 por mês. O restante você pode sacar. Isso é impossível. Não dá para viver com 21.000, desabafou. Cristina, impassível, respondeu: questões sobre a execução devem ser resolvidas com os oficiais de justiça. Eu não tenho autoridade para alterar isso. Pode retirar o valor disponível. Galinha assinou os papéis com as mãos trêmulas. Sabia que 21.000 mal davam para pagar as contas e comprar o essencial. E se Denis arrumar um emprego? Tentou. Aí os descontos sairão do salário dele, esclareceu Cristina, sem olhá-la nos olhos. A sogra pegou o dinheiro e dirigiu-se à saída, arrastando os passos. Antes de sair, olhou para trás, mas Cristina já atendia outro cliente, como se nada tivesse acontecido. Galina sentou-se à mesa da cozinha por horas, contando e recontando as notas que lhe restavam. Sempre viverá com modéstia, mas perder 7.000 por mês era um golpe demolidor. E o pior, aqueles descontos se estenderiam até a maioridade de Artyom, 16 anos de sangria mensal. À noite, discou o número do filho com as mãos ainda trêmulas de raiva. O que você fez, seu idiota? Esbravejou assim que Denis atendeu. Por sua causa, agora descontam pensão alimentícia da minha aposentadoria. Do outro lado, a voz do filho soou abatida, quase infantil. A Cristina entrou com o processo depois do divórcio. Mãe. Eu não tenho carteira assinada, só recebo em dinheiro, nos papéis, sou desempregado. Então arrume um emprego de verdade, gritou Galina, as palavras cortantes como facas. Que descontem de você, não de mim. Mas era tarde. Denis tentou se registrar como motorista em uma transportadora, mas a oferta era irrisória, 30.000 por mês, tudo Ana Clara, a metade do que ganhava antes, subempregado e sem direitos. Uma semana depois, Galina voltou ao banco. Desta vez, evitou o guichê de Cristina, mas a colega dela estava no almoço. Não teve escolha, precisou enfrentar a fila até a ex-nora. Cristina, murmurou, a voz falhando. Estou no expediente, respondeu a outra, sem levantar os olhos dos papéis. Qual o assunto? Os alimentos. Você não poderia retirar o processo? Cristina finalmente olhou para ela, o olhar gelado como aço. São para o sustento do seu neto. Aquele mesmo que você chamou de monstro há um mês. O rubor subiu pelo pescoço de Galina.
Atrás dela, a fila impaciente tossia, murmurava. Eu me precipitei. Você sabe como eu sou. Não, não sei, cortou Cristina. Próximo. Galina tentou esperá-lo após o expediente, mas o segurança a abordou com educação firme. A senhora precisa sair, por favor. Em casa, Denis a aguardava, os ombros caídos, o rosto marcado pelo cansaço. Mãe, vou buscar a Cristina e o Artyom de volta. Não aguento mais assim. A família se acabou por causa das suas atitudes. E quem vai pagar os alimentos, hein? Retrucou ela, amarga. Vou arrumar um emprego formal. Vou pagar eu mesmo. Chega desse pesadelo. Galina sabia que não havia saída, os 7.000 continuariam saindo de sua aposentadoria até que o filho regularizasse sua situação. Mas quando Denis ligou para Cristina, a resposta foi um muro: é tarde, Denis. Já protocolamos os papéis no cartório. Daqui a um mês, o divórcio sai. Aluguei um apartamento, o Artyom está na escolinha perto de casa. Nós reconstruímos nossa vida sem vocês. E a família? Um filho precisa do pai, desesperou-se ele. Precisava, corrigiu Cristina, seca. Quando sua mãe jogou meu filho doente na rua, chamando-o de aberração, entendi que família para vocês era só um conceito. Tem você, tem sua mãezinha, e tem a gente. E nós escolhemos viver longe. Denis insistiu por semanas, mas Cristina só cedeu em um ponto: permitiu que ele visse Artyom aos fins de semana. 2 anos se passaram. Galina aprendeu a viver com a aposentadoria mutilada, mas cada ida ao banco era uma tortura silenciosa. Cristina mantinha uma cortesia profissional, nunca um gesto a mais, nunca um olhar que não fosse calculado. Denis, por sua vez, cumpria rigorosamente as obrigações, trabalhava como motorista em uma empresa de logística, com carteira assinada, e depositava pontualmente a pensão. Aos sábados, buscava o filho. Artyom crescia saudável, sorridente, mas nunca perguntava pela avó. Até que um dia, no banco, um incidente quebrou o gelo. Um homem idoso começou a gritar com Cristina por causa de uma taxa de transferência, sacudindo os braços, chamando-a de ladra, incompetente. Galina, na fila, viu o rosto da ex-nora empalidecer, os dedos apertando a caneta com força. O que o senhor está fazendo com essa moça? Interveio, a voz firme apesar dos anos. Ela não tem culpa das regras do banco. O homem virou-se para ela, mas a segurança já se aproximava. O conflito foi contido em segundos, mas Cristina olhou para Galina com algo novo nos olhos, não gratidão, não perdão, mas uma surpresa cautelosa. Ao final do expediente, pela primeira vez em 2 anos, Cristina aproximou-se dela na calçada. Obrigada, disse, simples. Galina encolheu os ombros, bobagem. O homem era um mal-educado. Ficaram em silêncio por um longo momento, até que a pergunta escapou, áspera: e o Artyom? Como está? Cristina hesitou, mas respondeu: bem. Crescendo. Ano que vem entra na escola. O Denis disse que você vai se casar de novo. A outra arqueou uma sobrancelha, surpresa com a diretriz. Estou conhecendo alguém. Um homem bom. Trata o Artyom como filho. Galina sentiu, os dedos brincando com a alça da bolsa. Me desculpe, Cristina. Naquela noite, eu perdi a cabeça. Não devia ter falado daquele jeito do menino. Ele não tinha culpa. Cristina suspirou, olhando para o chão. Já faz tempo, Galina. Perdoei você há anos. Ódio cansa, e a vida é curta. Mas não dá para voltarmos a ser como antes, dá? Não. Algumas coisas quebram de vez. Mas, ela fez uma pausa, se quiser, pode ver o Artyom. Só não magoe ele de novo. Juro que não. Tenho até um presente para ele, um cavalo de madeira que comprei há tempos. Sábado, às 2, no Parque da Vitória, perto dos chafarizes. Denis leva ele lá. Mas se começar qualquer discussão na frente da criança, acabou. Prometo. No sábado seguinte, Galina chegou ao parque com uma caixa grande nos braços. Artyom, agora mais alto, demorou a reconhecê-la. Mas quando ela abriu a caixa e revelou o cavalo de madeira entalhado, com rodinhas brilhantes, o menino aproximou-se, tímido.
É para mim? Para você, meu neto. Comprei faz tempo, mas nunca tive chance de dar. Denis observava, tenso, mas a cena transcorreu em paz. Artyom empurrava o cavalo pelas alamedas, rindo, enquanto Galina o acompanhava em silêncio, os olhos úmidos. Com o tempo, aqueles encontros mensais viraram rotina. Galina levava brinquedos, doces, mas o que importava mesmo era estar ali, perto do neto que quase perdeu. Cristina casou-se mesmo com Mikhail, um engenheiro tranquilo, que adotou Artyom legalmente. O menino passou a usar o sobrenome do padrasto, mas nunca deixou de ver o pai ou a avó. Denis pagou cada centavo da pensão até os 18 anos do filho. Quando as parcelas finalmente cessaram, Galina recuperou o valor integral de sua aposentadoria, mas já havia aprendido a viver com menos. Agora, economizava para presentear o neto. Artyom tornou-se um jovem educado, inteligente. Estudava programação na universidade, mantinha laços com Denis, com Mikhail, com Galina. Daquela noite de inverno em que fora expulso de casa, doente e pequeno, não guardava memória. Mas a cicatriz permaneceu em todos os outros. Anos depois, no casamento de Artyom, Galina sentou-se a uma mesa afastada. Cristina aproximou-se durante a recepção, um copo de vinho na mão. Obrigada por vir. Para ele, isso significa muito. Ele é meu neto. Como não veria? Houve uma pausa. Sabe, às vezes penso, se você não nos tivesse posto para fora naquele inverno, talvez tudo fosse pior. Eu ainda estaria presa naquele apartamento, em brigas constantes. Artyom cresceria nesse veneno. Galina baixou os olhos. Ou talvez fosse melhor, se eu tivesse sido mais sábia. Mais boa. O passado não volta, disse Cristina, suave. Mas me alegra que, por Artyom, tenhamos encontrado um caminho. Eu também. Ambas observaram o noivo, radiante, dançando com a esposa. Você sabia, murmurou Cristina, de repente, que ainda trabalho naquele banco? Lembro-me do dia em que você soube dos alimentos. Seu rosto, era como se o mundo tivesse desabado. Galina sorriu, amarga. Desabou mesmo. E por um instante, entre o brilho das taças e as risadas dos convidados, as duas mulheres, outrora inimigas, agora unidas por algo maior que o ressentimento, entenderam que algumas ruínas podem, sim, florescer. É verdade, admitiu Galina Savelevna, com um suspiro que parecia carregar décadas de arrependimento. Perdi tudo, o filho, a nora, o neto, e tudo por causa da minha própria teimosia, da minha raiva cega. Cristina balançou a cabeça, os olhos brilhando com uma sabedoria que só quem já carregou o peso do ódio conhece. Não tudo, Galina. Olhe ao seu redor. Um gesto discreto em direção ao salão, onde Artyom, agora um homem feito, dançava com a esposa, os olhos procurando os dela entre a multidão, o sorriso carinhoso ao chamá-la de babulha. Você permitiu isso? Poderia ter proibido, fechado a porta para sempre. Galina sentiu o nó na garganta. Poderia, murmurou. Mas não o fez, completou Cristina, os lábios curvando-se em um sorriso sereno. Porque a raiva, minha cara, é como uma pedra que amarramos no próprio pescoço. Cedo ou tarde, ou a soltamos, ou afundamos com ela. As palavras pairaram no ar, leves como a fumaça dos charutos que ainda dançavam entre as mesas. Mais tarde, quando a última nota da orquestra se apagou e os convidados se dispersaram como pétalas ao vento, Galina Savelevna sentou-se no banco traseiro do táxi, as mãos trêmulas sobre a bolsa de couro gasto. Pelas janelas, a cidade passava em borrões de luz, a mesma cidade que, anos antes, testemunhara seu orgulho se desintegrar como gelo sob o sol de inverno. Aquela noite gelada havia sido um divisor, perdeu uma família, sim, mas ganhou algo que a raiva nunca poderia lhe dar, a clareza cruel de quem olha para trás e entende. As palavras, ela agora sabia, eram facas sem cabo, cortavam quem as lançava tanto quanto quem as recebia. E o perdão? Ah, o perdão era um diamante raro, mais valioso que qualquer herança, qualquer dacha à beira do lago. Aos 78 anos, seu apartamento ecoava com o silêncio de quem vive sozinha, mas não solitária. Artyom ligava toda semana, a voz quente como chá fresco. Babulha, você comeu hoje? Uma vez por mês, ele e a esposa apareciam com tortas caseiras e histórias do trabalho, enchendo os cômodos vazios com risos que já não soavam forçados.
Até Denis, às vezes, batia à sua porta desajeitado, como sempre, mas presente. E Cristina? Bem, Cristina cumprimentava no banco, um aceno de cabeça acompanhado de um "como está, Galina Savelievna?" Formal, mas com um calor que só quem conheceu o gelo reconhece. A vida, descobriu, era uma professora implacável. Suas lições doíam, sim, mas eram justas. E a maior de todas: que o tempo não cura nada, apenas nos ensina a carregar as cicatrizes com mais leveza. O truque estava em aprender antes que fosse tarde. E, pela primeira vez em anos, Galina Savelievna sentiu que, talvez, tivesse acertado.